estava dormindo. Humanamente, é Jesus mostrando o seu lado humano, mas ali ensina muito mais que isso. É Jesus dizendo, no meio da tempestade, o crente não precisa se preocupar, o crente tem que descansar. Jesus estava dormindo, estava descansando. Se temos que imitar o mestre, era para os discípulos dizer, irmão, se o mestre está dormindo, se ele é o Filho de Deus, se Deus criou o vento, se Deus criou o mar, se ele está dormindo, eu vou dormir também. Se ele está descansando, eu vou descansar também. No meio da tempestade, o crente tem que descansar. Descansar é deleitar. Deleita-te no teu Senhor, porque Ele renovará as tuas forças. Sabe o que Deus está dizendo para essa irmã que está com essa criança? Deus está mandando te dizer para você descansar na presença de Deus. Olha aqui meus olhos aqui, por favor. Deus está dizendo, fala para ela descansar, porque a minha vitória vai chegar, e essa aflição que ela tem enfrentado vai passar, e o meu nome vai ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Jesus descansou, irmão. Você quer um outro exemplo? Vou dar aqui rapidamente. Eu conheço um homem por nome na Bíblia chamado de Adão. Eu disse o nome de Adão. Eu não entendi, irmãos. Adão, a Bíblia diz que ele se sentiu só. Interessante. Adão se sentiu só antes da queda. Adão se sentiu só antes da queda. Antes da queda, Adão já se sentia só. Significa que solidão em si não é coisa do diabo. Solidão em si é coisa do ser humano. Antes de Adão cair, antes de haver o pecado no mundo terreno dos homens não havia. O diabo havia pecado, os demônios lá haviam pecado, mas os homens não haviam pecado, Adão e Eva não haviam pecado. Ele se sentiu só até mesmo antes de Eva existir. Ou seja, ele se sentiu só. Deus fez um homem, e o homem de início já se sentia só. Mas quando Adão se sentiu só, isso significa que Adão teve um problema. Era um problema a ser resolvido. Ele se sentia só. Mas antes dele se sentir só, o Senhor já viu que ele estava se sentindo só. Não entendi, vai entender. Antes de Adão entender que tinha um problema, o Senhor já sabia que Adão tinha esse problema. Antes de Deus ver, antes de você ver a sua luta, Deus já sabia que você ia passar por essa luta. Antes de Deus ver o seu problema, antes de você entender o seu problema, Deus já viu o seu problema. Deus viu que Adão estava só, não fez nada, deixou Adão ver também. Quando Adão se sentiu só, o que Deus fez? Deus fez Adão descansar. Enquanto Adão dormia, o Senhor lhe preparava a vitória. Enquanto você descansa nos braços de Deus, Deus vai preparar a sua vitória. Eu estava meditando ali, irmãos, quando eu estava vindo para cá, eu estava meditando. Eu pensei comigo sobre Adão, pensei, meu Deus. Aí Deus me deu uma revelação muito forte, que eu quero compartilhar com vocês. Eu estava meditando e percebendo que Adão, se Deus tira a costela de Adão, imagina tirar uma costela sua, deve doer, não deve doer? Adão não sentiu nada, por quê? Porque ele estava descansando em Deus. Então Deus tirou alguma coisa de Adão, e Adão não sentiu a dor, porque estava descansando. Aí eu pensei comigo, se não tivesse Deus dado a Adão aquele sono, se Adão não tivesse descansando, tivesse acordado, Adão iria sentir dor, porque tirar a costela vai doer. Aí Deus falou comigo, meu filho, tem gente que para ajudar na obra, quando tira, às vezes dói para tirar, porque ele não está descansando em Deus, ele não está descansando no Senhor. Mas quando alguém descansa em Deus, quando tira alguma coisa dele, ou quando ele tira alguma coisa dele para ajudar na obra, ele não sente a dor. Por quê? Porque ele está descansando, ele não fica reclamando, ele não fica falando, ele só fica dando glória a Deus, aleluia, porque ele está descansando nos braços de Deus. Eficácia, cara. Agora eu olho para esse texto, irmão, e olha para a história de Adão, eu vejo uma coisa interessante. Adão estava descansando e Deus preparou para ele a vitória. Só que além de Deus fazer com que Adão descansa, Deus tirou alguma coisa de Adão. Existe vitória na nossa vida que é necessário que Deus tire alguma coisa de nós. Existe bênção na nossa vida que é necessário que Deus tire alguma coisa de nós. Ai, desceu o rodo, eu vou falar. Você sabe qual é o problema do pentecostal? Ele não tem esse pensamento. Deus tem que tirar de mim. Ele fica olhando para o irmão e fala, Deus tem que tirar isso do irmão.
irmão, Deus tem que tirar aquilo da irmã, Deus tem que tirar aquilo do outro irmão, mas ele não consegue olhar para ele mesmo e dizer: Deus tem que tirar isso de mim, aquilo outro de mim. Deus tirou de Adão para abençoar Adão. Então, se você quer ser abençoado, Deus vai tirar de você. Mas tem gente que não, ele fica olhando e fala: a saia da irmã está muito curta, Deus tem que tirar esse negócio aí de saia curta. O fulano da gente boa, mas é muito enjoado. Deus tem que tirar esse negócio de ser enjoado assim, irmão. O meu grande é assim, Deus tem que tirar esse assim, não. E você, irmão, e eu, irmão, nós temos que olhar para nós primeiro, irmão. Arabacaia, sério. Amado, voltando ao texto, então nós aprendemos que no meio da tempestade a gente tem que descansar. E Jesus estava descansando no travesseiro.